Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Joia. Perdão, hoje eu tive uma certa dificuldade em acessar o Zoom, né? Eu acredito que sejam por causa das fortes chuvas aqui no interior de São Paulo, mas espero que tudo corra bem e a gente possa ter uma excelente sessão. Correrá, correrá. Professor, eu tenho uma dúvida. A, a Stephanie, que é a aluna que fez o TCC que originou o trabalho, que a gente vai apresentar, ela está chegando em Belo Horizonte de uma viagem internacional, ela pousou em São Paulo pela manhã, mas perdeu a conexão, sabe? Por causa de atraso de voo. E aí ela está chegando agora, deve estar pousando em Confins nos próximos minutos. Então, a gente queria saber se a gente pode passar para o final da fila aí das apresentações, só para dar tempo dela pegar a bagagem, sentar lá no aeroporto, assim, improvisadamente, mas participar da sessão, sabe? Eu acredito que não tenha problema, só se as pessoas de repente acharem que tem uma dificuldade, né? Mas eu acho que não, tá tudo certo. Vamos tentar, né? Sim, claro. Vamos, Vai. apesar de ser uma parte de estudos organizacionais e ser mais voltado para as ciências sociais, vamos pensar no, a ordem dos fatores não altera o produto? É, tem que ser, né? Verdade. Só estamos nós três na sala? Tá faltando bastante gente, então? O pessoal não apareceu, né? O Roberto é do trabalho da ética, né? Isso. Isso. É, na verdade, a nossa sessão era para se iniciar nesse exato momento. 4h30, né? Não era esse Deu horário? certo, estava certo. Mas vamos dar o desconto da chuva, né? Aqui em Belo Horizonte também tem caído cada pé d'água. É, nós estamos passando assim, tivemos dias de muita estiagem, pelo menos em São Paulo, né? E na área metropolitana e algumas cidades arredores, de ficar insuportável. E agora as chuvas retornaram com extremas. Então, muitas pancadas, algumas inundações, está sendo complexo. Né, Belo Horizonte sempre foi conhecida como uma cidade assim de clima ameno, nem era muito quente, nem era muito frio, chovia o tanto que bastava. Agora nem uma coisa, nem outra ainda. Ou tá gelado, ou tá quente no nível insuportável, ou tá seco 6 meses, não cai uma gota, ou então chove em 2 dias o que chover no mês. Desse É, jeito. aquecimento global. É, verdade. Hum, Tá certo. Vou escrever para ela aqui só para tranquilizar ela, que ela estava lá desesperada. Ah, com certeza. Opa. Pronto. Exato. Hum. Boa tarde. Olá. Boa tarde, Jocelane. Rejane. Perdão, eu gostaria só de confirmar uma coisa com vocês. Hoje, o nosso assessor de sessão é a Amanda, né? Aí eu sou suplente da Amanda, vou acompanhar os trabalhos e caso ela necessite
de algum suporte, estarei disponível. E o nosso moderador vai ser o Bruno. É isso? Gesselane, a moderadora sou eu. É a Rejane. Sou eu a moderadora. Nossa, eu Eu tô fiquei com, até agora. eu tô com uma programação diferente, mas por favor, me auxiliem. Olha, não tem problema, viu? Eu também posso estar me confundindo. Vou até conferir aqui, Não, mas eu mas no lembro. papel que eu tenho é a Rejane também. Nas minhas Ah, anotações aqui. mudou. Aí a Amanda é a suplente, eu sou a... Nossa, que estranho. Mas tudo bem, vamos seguindo, né? Sim, sim. Perdão. Então, Amanda ainda não está aqui na sala, né? Sim, não está. Porque já são 4h30. Eu quero saber qual é a nossa tolerância para começar. Eu acredito que em torno de 10 minutos seja o adequado por conta das chuvas e até por conta da nossa situação, mas mais que isso é um pouco excessivo, porque a gente não vai conseguir finalizar no horário, né? Sim, sim. Então, já são aqui, de acordo com o meu relógio, 4h32. Vamos dar mais 8 minutos para ela, então. Show Correto? de bola. E aí Isso, a gente começa. tá. Eu só tenho uma pergunta, porque eu acredito que não estão, assim, está faltando mais autores, né? Não é só a nossa amiga que está no voo. Sim, Uhum. sim. Bom, o Roberto e o Américo estão presentes, que são os primeiros autores. Sim, o Roberto está aí. Some Ok. sim. Bom, o segundo artigo sou eu mesma que vou apresentar. O terceiro é o Leonardo, Marcelo, Aline, Lucas. Tem alguém presente? Sou eu. Obrigada, Lucas. E o quarto é a Stephanie e a Cristiana. A Cristiana está aí, né? Então, estamos todos aqui, Juscelane. É só a Amanda mesmo. Tá ótimo. Bom, a gente dá um tempinho para ela, né? Sim, com certeza. Celane, a gente assina em algum lugar, a gente manda algum. Como é que a gente faz para comprovar a presença? As sessões são gravadas, né? Isso eu vi. Sim, são Mas é por aí? gravadas. Tá. Não, a sessão que eu vi até agora, na verdade, a nossa moderadora acho que vai só fazer um último relatório e a gente não precisa fazer como é que fala? A lista de presença. Entendi. Isso fica naturalmente registrado. É a primeira vez que eu participo online. Eu também. Lá a gente assina, né? Sim, a gente assina. Então, eu acho que a única diferença, Juscelane, é porque quem faz o relatório é o assessor da sessão, não é o moderador. Tá. Ela que vai registrar quem estava presente e envia o relatório. Tá ótimo. Tá? Só uma questão de organização, é Hum, porque a gente não enviou o vídeo da apresentação. Mas, nos últimos dias, o Congresso flexibilizou a apresentação. Então, quem não enviou o vídeo poderia fazer uma apresentação através do PPT. Eu vou fazer a minha apresentação através do PPT, respeitando os 8 minutos, ok? E quem tem claro. os vídeos é o assessor da sessão. Tá. Tá? Eu não recebi os vídeos, então ela, né, no caso, tem que fazer o upload dos vídeos e apresentar.
A única exigência é que um dos autores esteja presente na sessão e também para o debate. Ok? Olha, eu vou... Nesse momento, eu posso até falar para você que eu não recebi os vídeos. Eu estou com acesso a eles por conta da... Como é que fala? Eu estou com acesso a eles por causa dos links, tá? Que estava para a gente analisar os artigos. De qualquer maneira, eu tento fazer aqui a observação. Eu só vou tentar fazer uma nova entrada nesse momento, para a gente não ter uma falha aqui. Então, deixa eu ver, acessar a sala do Zoom. Vamos tentar novamente. Acho que podemos começar, né, Juscelane? Já são aqui 4h40, o que você acha? Eu só não te ouço. Oi, agora tá ok? Sim. Perfeito. Eu estou tentando acessar o link do pessoal, só que eu estou tendo problemas por conta da chuva. Seria pedir demais que os autores projetassem as suas gravações originais? A gente pode fazer o seguinte, Juscelane, enquanto o pessoal está preparando, eu posso fazer a minha apresentação, começar com a minha apresentação, e aí dar um tempo para os demais autores se organizarem. Perfeito.
Pode ser, Tá porque a minha vai ser a única com PPT, então eu já vou fazendo a apresentação aqui. excelente, tá ótimo. Então, iniciando as nossas atividades, hoje é com alegria que nós nos reunimos novamente para trabalhar dentro da área de estudos. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma nova edição do SEMEAD, e vamos iniciar as atividades aí com o trabalho home office e a divisão do trabalho doméstico. Quando você estiver pronta, por favor, comece as suas apresentações. Obrigada, Jocelaine. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Esse trabalho foi feito por 4 pessoas, tem 4 autoras, né? A Simone Fialho, que era uma aluna de mestrado, participante do meu grupo de pesquisa no programa de pós-graduação em administração da Unigran Rio. Ela que estaria aqui hoje, mas infelizmente ela teve um problema grave de saúde e não pôde estar presente. Eu, que orientei o trabalho, e duas alunas de doutorado, a Joyce Altaf, que é minha orientanda, e a Nayara Tavares, também doutoranda, que é orientanda da professora Ana Carolina Mota. Somos todas do mesmo grupo de pesquisa, que é saúde mental, bem-estar e trabalho nos estudos organizacionais. Tá? A Joyce e a Nayara, o tema de tese delas também tem relação com a divisão do trabalho doméstico, conflito trabalho-família. No caso da Joyce, é um trabalho sobre não maternidade e trabalho. Bom, então, conforme eu já falei, é um trabalho de mestrado. Esse trabalho ele foi desenvolvido no finalzinho da pandemia de Covid-19, entre 2021. As entrevistas foram feitas basicamente entre 2021 e 2022. E ele vem numa trajetória, né, de um grupo de estudos que já vinha estudando a questão da divisão do trabalho doméstico entre casais. A Joyce resolveu pegar esse recorte da Covid-19 para tentar entender como essa questão da divisão do trabalho doméstico ela se alterou ou não se alterou, como foi essa experiência a partir da visão de casais de dupla jornada. A gente vai falar um pouco sobre a opção por essa terminologia ao longo do trabalho, e eu vou falar aqui um pouquinho também, porque a gente tem aí diferentes terminologias para esse tipo de casais, né? Os casais em que ambos os cônjuges estão no trabalho corporativo. Então, a gente buscou, nesse trabalho, entender no recorte do home office como estava sendo, como eles estavam experienciando a questão da dupla jornada e da divisão do trabalho doméstico. Bom, aqui eu vou apresentar os principais referenciais, né, a literatura principal que foi utilizada nesse trabalho. Como não poderia deixar de ser, para quem estuda a divisão sexual do trabalho, a gente trabalhou muito com as pesquisas da Helena Hirata, que é uma socióloga do trabalho que vem já há muitos anos estudando a divisão sexual do trabalho, e ela vai direcionando essa discussão para uma percepção de que a divisão sexual do trabalho doméstico, ela reflete uma divisão do poder na nossa sociedade, né? E enquanto essa questão da divisão sexual do trabalho, ela não for reconfigurada, ela não for rearranjada entre os casais, dificilmente a gente vai conseguir uma paridade de poder, uma igualdade de condições para homens e mulheres na sociedade. Então, a gente parte desse pressuposto, como eu falei antes, eu havia orientado uma tese de doutorado em que se pesquisaram 10 casais, foram 20 pessoas entrevistadas, para entender as diferentes configurações da divisão doméstica, da divisão do trabalho doméstico entre esses casais. Esse trabalho de Simone, ele parte já das conclusões que se chegou nesse trabalho inicial de doutorado. E, a partir desse trabalho, a gente tentou reconfigurar os casais analisados nos modelos de convivência definidos pela Hirata
num trabalho de 2015, e também num trabalho que ela fez junto com outra socióloga do trabalho, a Danielle Kerguá, em 2007. Esses modelos de convivência, elas classificam como modelo tradicional, que é aquele modelo em que a mulher não trabalha fora e assume totalmente os cuidados da casa, que é, de fato, o modelo tradicional de divisão do trabalho familiar. O modelo de conciliação, e essa conciliação ela se refere principalmente à mulher, é a mulher que trabalha fora, é ela que concilia os trabalhos profissional e doméstico, né? E o homem ele não participa de nada nessa conciliação. O modelo de parceria, que é um modelo mais raro, né, entre os casais que a gente analisou, que a gente encontrou, em que homens e mulheres repartem as tarefas igualmente. E o último é o modelo de delegação, né, em que também é um modelo bastante presente na sociedade brasileira, principalmente entre mulheres de classe média, em que as tarefas elas são delegadas a uma outra mulher ou outras mulheres. Essas mulheres podem ser um familiar, uma avó, uma tia ou uma empregada doméstica. E aí, como eu falei antes, a gente optou pela ideia de casais de dupla jornada, que é a terminologia que foi cunhada por uma socióloga americana chamada Arlie Russell Hochschild. Essa socióloga ela tem um livro seminal sobre divisão do trabalho doméstico, é um livro chamado The Second Shift, em que ela vai conviver e pesquisar mais de 40 casais nos Estados Unidos para analisar como se dava essa conciliação entre o trabalho profissional e o trabalho doméstico. E ela vai cunhar o termo two job couples, que traduzindo-se pode ser traduzido como casais de dupla jornada. No Brasil, a gente tem Eliane Berlato, que na sua tese de doutorado ela vai usar uma outra terminologia, que são os casais de dupla carreira, ou dual career. Nessa tese, a Berlato ela também vai construir uma tipologia dos casais de dupla carreira, né? Os familistas, em que os casais, ambos os cônjuges, eles priorizam as famílias em detrimento da carreira. Os carreiristas, que são aqueles casais em que ambos os cônjuges eles se dedicam mais às carreiras, eles priorizam a carreira em detrimento da família, e aí as mulheres são conhecidas como carreiristas convencionais e os homens como carreiristas coordenados, e a tipologia dos acrobatas, que são aqueles casais que tentam equilibrar as prioridades de casa e carreira, né? Família e carreira, e conseguem alcançar um relativo equilíbrio, né, nessa tipologia. Com relação ao home office durante a pandemia de Covid-19, o que a literatura, a gente observa na literatura? Primeiro, uma questão que é recorrente é essa junção dos espaços de trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo, né? O trabalho, entendendo-se o trabalho reprodutivo como o trabalho de cuidados, né? O cuidado com a casa e, principalmente, o cuidado com os filhos, né? E essa busca do equilíbrio entre o alcance das metas do trabalho, as metas no trabalho corporativo e o atendimento das questões relacionadas ao convívio familiar, principalmente uma questão recorrente que aparece em vários trabalhos, em várias pesquisas que a gente abordou, e também na nossa pesquisa, era a questão da conciliação do trabalho com as tarefas escolares dos filhos. Acho que todo mundo que vivenciou uma maternidade ou uma paternidade durante o período de home office entende como essa questão das tarefas escolares foi importante nesse período. Diversos outros autores, aqui a gente faz uma síntese de outros impactos, outras consequências do exercício da conciliação do trabalho produtivo com o trabalho doméstico ou o trabalho reprodutivo durante a pandemia. O reconhecimento do aumento da quantidade de trabalho, né, tanto do trabalho produtivo, né, há uma demanda maior, inclusive as pessoas em home office observaram que havia uma pressão maior pelo atingimento de metas, o medo de ficar desempregado, enfim, tudo isso gerou uma pressão maior para o trabalho, embora mesmo essa pressão não compromete a percepção positiva que havia sobre o home office, né? Principalmente porque, durante esse período, havia uma proximidade maior com a família.
Também há uma percepção de que esse período de home office sensibilizou vários companheiros, vários maridos a participarem mais das atividades domésticas. Inclusive, na nossa pesquisa, a gente encontrou situações em que as mulheres eram mais demandadas pelo trabalho produtivo e os maridos é que começaram a assumir as atividades domésticas nesse período. E também a gente observa também outra questão recorrente é a sobrecarga de trabalho, que acaba sendo aliviada quando há essa conciliação, essa participação maior do marido e contribuindo também para amenizar um outro tema, que é o conflito trabalho-família, que também é recorrente entre esses casais. Bom, o método da pesquisa, a gente analisou 9 casais heterossexuais com filhos, totalizando 18 indivíduos que foram entrevistados com entrevistas em profundidade, semi-estruturadas. A maior parte dos casais eles tinham um filho único com idades que variavam de 0 a 12 anos. A gente optou por essa primeira e a segunda fase da infância, né? Crianças entrando na puberdade, porque a gente entendeu que demandava um cuidado maior nesse período. Os casais tinham entre 40 e 49 anos, com tempo de relacionamento que variavam entre 7 anos e 25 anos de casamento, com média de 14 anos de união. Todos estavam atuando em dupla jornada, ou seja, eles tinham a experiência do home office concomitantemente com o trabalho doméstico durante a pandemia de Covid-19. Alguns contavam com assessoria, com suporte de um empregado doméstico no período anterior à pandemia, mas todos na pandemia estavam sozinhos cuidando das tarefas domésticas. Todos os sujeitos eles foram selecionados. Começamos a partir da nossa rede e, posteriormente, os casais foram indicando novos casais para participarem da pesquisa. Né? A gente usou a técnica da bola de neve. Os dados foram analisados a partir do uso da análise de conteúdo. Bom, como principais resultados, a gente abordou a questão da influência da divisão sexual do trabalho sobre o home office, sobre a visão do home office. Os modelos, classificamos os modelos de vínculo social e relações entre a vida familiar e profissional a partir dessa experiência. Também analisamos que terminologias de família com dupla jornada poderiam ser entendidas nos casos que a gente pesquisou. Analisamos a questão do conflito trabalho-família, a tipologia de dupla carreira também que se adequava a cada casal analisado e as características de cada casal nessas tipologias e os efeitos emocionais da pandemia. Bom, como conclusões assim preliminares, o que a gente pode trazer? Primeiro é que essa visão sobre a dupla jornada ela não é unânime. Né? Tiveram casais que foram favoráveis à dupla jornada, que acreditavam que desejavam permanecer nesse modelo, mesmo no pós-pandemia, e também tiveram casais que acreditavam que esse não era o modelo ideal. Tá? E também casais em que o marido preferiu ficar em dupla jornada, preferia ficar em home office e a esposa não. A visão favorável ao home office pelos casais que experienciaram o home office de forma mais acentuada, no sentido de uma desconstrução social da dicotomia homens provedores, mulheres cuidadoras, eles pareceram mais favoráveis. Então, aqueles casais em que os homens se conscientizaram da importância de participação da divisão do trabalho acabaram terminando a pandemia, né, nesses momentos finais da pandemia, sendo mais favoráveis ao home office, exatamente porque conseguiram alcançar um nível de conciliação aí da divisão do trabalho. Entre os casais que adotaram esse modelo de parceria, né, de conciliação, principalmente aqueles em que há uma parceria maior no cuidado doméstico com os filhos, no cuidado com os filhos, a adoção do home office atuou para que emergissem tarefas que antes não eram percebidas, principalmente pelos homens.
e que passaram a ser compartilhadas por ambos os cônjuges, né? Então, aqueles casais em que os homens começaram a perceber atividades que as mulheres executavam ou as empregadas domésticas executavam e que eles não sequer se davam conta de que eram realizadas pelas mulheres. Nesses modelos, também alcançou-se um nível de conciliação melhor a partir do home office. Também percebeu-se a alteração do modelo de conciliação entre vida familiar e profissional pela maioria dos casais, havendo a migração para o modelo de parceria, principalmente devido à suspensão do suporte dos terceiros. E a gente traz também como propostas de estudos futuros, né, e alguns até que já estão sendo desenvolvidos pelo nosso grupo, um aprofundamento na visão dos casais de dupla jornada sobre a adoção do home office. Desculpa, gente, isso aqui está repetido, desculpa. Desculpa, não está trazendo as propostas. Enfim, as propostas estão aqui. Realizar um estudo quantitativo que permita corroborar os resultados alcançados, elaborar possível modelo conceitual de home office para casais de dupla jornada e realizar uma pesquisa análoga que considere a interseccionalidade das questões de raça, classe social e gênero, em que a gente possa perceber como essa questão da interseccionalidade impacta essa relação dos casais com o trabalho doméstico. Obrigada a todos, eu espero que eu não tenha ultrapassado muito o tempo. Tudo bem, gente? Sim, excelente. Foi uma apresentação muito rica. Esse assunto é um assunto bastante polêmico na sociedade, né? Vocês tiveram aí a delicadeza de tratar dele. E aí eu acho que ele abre, inclusive, algumas possibilidades para estudos sobre respeitabilidade entre gênero, né? Porque, como você falou, acabaram de acontecer aí percepções sobre os papéis que as pessoas desenvolviam e tudo mais, e isso até ajuda na questão do convívio mais harmônico, né? E também uma questão comportamental. Eu acredito que futuramente, se você tiver interesse, dar continuidade nisso, vai trazer várias possibilidades dentro dos aspectos de comportamento social atuais, né? Porque meio que desmistifica algumas falácias que nós temos. Parabéns. Sim, obrigada, Gislaine. Agora, se nós pudermos já dar início à próxima apresentação. Só uma pergunta. A gente vai discutir ou tirar dúvidas ou dar sugestões após cada trabalho ou no final da apresentação de todos? Ontem, pelo que eu acompanhei, foi dado aí no final todos. Normalmente a moderadora, ou o moderador, efetivamente, ele faz alguns comentários. Eu só comentei aqui porque, por coincidência, a apresentação também é da moderadora, mas as perguntas e as outras atividades a gente deixa para o final. Gislaine, eu acho que então a gente pode partir para a apresentação do próximo trabalho, né? Que seria uma contribuição dos princípios da ética das virtudes para a gestão da diversidade organizacional, correto? Perfeito. Sim. Sim, sim. Boa tarde, meu nome é Américo Ramos e tem também a apresentação do Roberto, né? Então, nós somos do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal Fluminense. Esse trabalho foi feito em conjunto. O Roberto é aluno do mestrado, eu sou o professor orientador dele, sou professor do programa. Eu vou ajudar o Roberto aqui. Roberto, você vai fazer, então, eu mostro, faço a projeção, né? Conforme a gente Sim, conversou.
e você vai fazer a descrição dos slides, não é isso? Isso, pode ser. Só a minha internet está variando. Um pouquinho, né? Tá sem áudio, Roberto. Continua. Continua sem áudio. E o áudio Agora sim, agora sim. tá Agora tá bom. ativado aqui. Agora tá Esquisito. ativado, agora tá ok. Tá ativado? É Sim, porque a internet está, como eu estava falando, ela está oscilando. Então acho que isso está acabando interferindo no sinal de áudio, porque ele está tudo ativado bem. aqui. Qualquer coisa eu reponho então, mas de qualquer forma eu vou projetar, tá? Eu vou compartilhar agora, até por questão do problema da internet do Roberto. Deixa eu só verificar aqui qual é a projeção. Deve ser essa aqui. Ok. Estão todos vendo? Sim, sim. Ok, Perfeitamente. perfeito. Então, vamos fazer então a nossa apresentação do nosso trabalho é intitulado Contribuição dos Princípios da Ética das Virtudes para a Gestão da Diversidade Organizacional, né? Com Roberto Nascimento Souza Rodrigues, mestrando no programa de pós-graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense, e Américo da Costa Ramos Filho, que sou eu, sou professor do programa da Universidade Federal Fluminense, também sou orientador. Então, Roberto, eu vou passar o próximo slide e você começa. Tá ok. Então, é importante dizer assim que essa pesquisa, né, ela começou, eu tive acesso, né, a esses assuntos numa disciplina de conhecimento pessoal e sabedoria prática, no nosso programa de administração. E aí, então eu tive acesso mais a essa parte, digamos assim, filosófica, né? E, e tive a ideia, né? Tive o desejo de tentar pesquisar, relacionar esses assuntos com a gestão da diversidade, que é um assunto também que eu gosto de pesquisar. E aí, eu vou começar aqui passando, falando um pouquinho da introdução do nosso trabalho. É porque a gente tinha enviado o vídeo, né? Então ficou meio que no, no improviso aqui, mas vamos lá. Com tantas mudanças no ambiente empresarial, as empresas do futuro trabalharão mais com equipes heterogêneas no que se refere à raça, etnia, gênero e outros grupos culturalmente diversos. Esse novo momento requer que as organizações reflitam e reformem seus sistemas de atuação e negócio, observando a gestão da diversidade como ação prioritária, tendo coerência entre a fala e a prática, refletindo em seu quadro de colaboradores a sociedade brasileira diversa, né? É uma coisa assim que vai ser falada ao longo do trabalho, mas é que assim, de forma assim preliminar, né, eu percebi que a gestão da diversidade em muitas companhias, né, sem querer generalizar, ela está muito posta assim, de maneira normativa, né? Então, a ideia de tentar unir essas duas teorias é de tentar trazer uma opção para que a gestão da diversidade não fique só na questão normativa, mas sim na própria mudança do indivíduo mesmo, né? De olhar o diferente, de olhar culturas diferentes. Entretanto, é percebido que a análise da gestão da diversidade, que já trabalha com políticas de recrutamento e treinamento, pode aprofundar o conhecimento e considerar a influência dessa gestão na promoção de valores éticos e no desenvolvimento de habilidades de julgamento moral entre os colaboradores. Nessa conjuntura, o conceito da ética das virtudes surge como uma lente para ampliar e entender o papel da gestão da diversidade na construção de ambientes de trabalho mais virtuosos e éticos. Então, como eu falei anteriormente, a ideia, né, inicial é tentar fazer um debate entre essas teorias e tentar ver o que a ética das virtudes, que é aristotélica, né, no caso que a gente está trabalhando, como que ela pode dar subsídios, né, para a própria gestão da diversidade. Pode passar, professor, por favor. Nesse cenário, vemos que as políticas da diversidade estão em alta no ambiente organizacional, seja por motivos estratégicos de imagem ou por responsabilidade social.
Mas será que toda essa campanha tem conseguido realmente ir além das legislações, códigos e cotas, transformando os ambientes organizacionais em espaços virtuosos e éticos que promovam a diversidade, equidade e inclusão? Diante desse contexto, surge a questão de pesquisa. Como a implementação dos princípios da ética das virtudes pode contribuir com a gestão da diversidade organizacional? Passar, professor, por favor. Aqui eu trouxe só os tópicos, né, principais que estão lá descritos no trabalho. Como teria que ser uma apresentação rápida, mas a gente trabalhou lá conceituando e descrevendo um pouco sobre a ética das virtudes, né, que é é, a teoria, né, de Aristóteles, né, a sabedoria prática, que no caso seria a principal virtude no caso do julgamento, no caso da ação da pessoa, né? Então, ela é bem importante para na hora ali do dia a dia, no contato dos funcionários entre eles mesmo e a pessoa, né? Se ela tiver essa sabedoria prática, diante de algumas referências que a gente trouxe no trabalho, a pessoa ela vai tomar melhores decisões, né? Então, esse é um ponto importante. Também falei sobre a diversidade organizacional, falamos. A própria gestão da diversidade, né, mostrando que a diversidade organizacional ela é uma coisa que é inerente, né, da sociedade, né, sempre foi. E a gestão da diversidade já como uma política realmente de inclusão, né, de valorizar, né, as pessoas diferentes, as diferentes culturas, diferentes saberes que estão ali tudo dentro das empresas, das organizações atuais, né? E aí, por último, né, a gente procurou algumas relações, né, algumas referências que poderiam relacionar, né, mesmo que de maneira ainda preliminar, mas esses dois conceitos, a sabedoria prática e a gestão da diversidade. Pode passar, professor, por favor. Aqui eu trouxe lá um quadro rapidamente falando sobre uma parte lá do trabalho sobre a discussão, né? E aí eu trouxe algumas referências que dão uma ideia, né, do que foi discutido. A implementação de um modelo de gestão e comunicação que analise e atenda à interculturalidade e à diversidade tornou-se uma questão central para as organizações públicas e privadas do século XXI, né? É uma afirmação que faz a gente pensar por conta de toda a globalização, né? Realmente a diversidade ela tá em alta e é um assunto que precisa ser debatido, né? E a proposta desse trabalho é tentar debater por um outro ângulo, né? Não somente dos códigos de ética ou das questões mais normativas. Uma parte considerável da literatura evidencia que atualmente os grandes desafios da gestão empresarial não estão associados com questões matemáticas ou teóricas, né? Mas sim com o assunto que se refere ao julgamento orientado para a diversidade. O conceito da ética das virtudes avalia o agente humano como peça central em seu modelo teórico, explorando a relação entre o que o indivíduo faz e o que ele se torna, né? Eu, dentro dos meus estudos, né, lá nessa disciplina, eu achei interessante esse conceito da ética das virtudes e da própria sabedoria prática, porque ele é um conceito que traz, assim, de fato, a pessoa repensar, né? Ele traz uma autoanálise. E, e quem tiver essa virtude, de fato, vai conseguir tomar decisões melhores, vai ter uma vida melhor. E aí, trazendo lá o Aristóteles, né? Pensando no bem comum, né? Essa virtude, ela sai do individual, mas prezando pelo bem comum. E aí é nesse ponto que ela se interrelaciona com a diversidade. As próximas análises sobre a gestão da diversidade devem suprir o espaço presente de estudos predominantes instrumentais que levam em consideração aspectos financeiros do claro abordagens éticas. Né? Aqui essa afirmação é porque já tem, né, um grande arcabouço teórico sobre a gestão da diversidade, né, mas que eles trabalham ou com a parte mais instrumental ou outros já com a parte mais normativa, comportamental em relação até código de éticas também. É, e a outra afirmação demonstra que os códigos de éticas têm poder restrito nessa questão e o aperfeiçoamento da que é a sabedoria prática, nos integrantes da equipe podem auxiliar a empresa a tratar como
com a complexidade que questões éticas que se deparam, né? E aí, como eu falei, essa pesquisa é uma pesquisa preliminar, que é teórica, né, que a gente está fazendo, mas assim, a gente já conseguiu perceber isso, né, que a questão normativa, a questão dos códigos de éticas, código de ética, eles têm um alcance, né, mas talvez a gestão da diversidade, ela precisa, na verdade, assim, não só como política, mas assim, como do individual mesmo para o coletivo, né? Pode passar, professor, por favor. E aí, para finalizar, porque de fato, não sei nem se está no tempo, mas a conclusão que a gente chegou dessa pesquisa teórica que foi feita, né, em resposta à pergunta de pesquisa, após a realização desse estudo, foi observado que o campo da ética das virtudes pode contribuir com a gestão da diversidade de várias formas, né, podendo destacar a tomada de decisões mais inclusivas por parte dos gestores, aumento da compreensão de diferentes perspectivas dos funcionários, comunicação com maior eficácia, respeito e entendimento, né, das limitações de cada pessoa, pode proporcionar também um ambiente mais ético e mais humanizado, favorecendo a efetividade na resolução dos problemas, aumento da conscientização individual e coletiva e desenvolvimento de lideranças inclusivas e redução de conflitos. Eu acho que eu acho que eu não coloquei nesse slide aí, porque mas como contribuição futura, eu lembro que nós tínhamos colocado a questão de conseguir fazer uma pesquisa, né, de caráter empírico para que possa tentar relacionar de maneira empírica, né, ali no dia a dia mesmo, é, como que essas práticas, né, podem estar contribuindo aí para esse ambiente organizacional. Então, e no último slide são as principais referências. Então, eu agradeço a atenção de todos, né? Peço desculpa aí pelo improviso, mas agradeço aí a todos aí pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Roberto e Américo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Como a gente vai comentar no final, eu tenho alguns comentários, algumas contribuições assim, para a gente dialogar, mas aí eu deixo para o final. Só queria acrescentar que a minha sugestão, quando eu falei de apresentar primeiro, era para dar tempo de vocês pegarem o link para a apresentação, que já está gravada, não era para fazer a apresentação em PowerPoint, me desculpa, mas eu acho que eu não me fiz entender realmente. Então, Mas lamento tudo muito, bem. Foi até Roberto. bom que a gente apresentou ao vivo. É Não, verdade, não, essas coisas acontecem mesmo. Na verdade, eu até porque na ausência da Amanda, e como a Gesselane estava com dificuldade de pegar os links, o que eu pensei? Vou apresentar primeiro, que a minha isso. apresentação é diferente, para o pessoal ter tempo de repente, puxar o Tentar vídeo, né? organizar, assim, não, sem Mas dúvida. aí não era quem, enfim, como flexível, quem tiver disponibilidade do vídeo, tiver o vídeo disponível, pode colocar o vídeo, quem quiser apresentar por PowerPoint, eu acho que não tem nenhum problema, né? Tá bom? Tá ótimo, Só me Rejane. Tudo desculpar, bem. porque, coitado, eu não quis Nada, que pedir isso. você para falar isso, tá? Nada, que isso. Tudo tranquilo. Sem problema. Bom, então vamos partir para o próximo trabalho, que é Nunca Serei um Gestor porque Sou Cego, Cultura Antiética e Exclusão de PCDs nas Organizações, do Leonardo da Paz Almeida, do Marcelo Romani Dias, da Aline dos Santos Barbosa e do Lucas Guimarães Alves Santos Baesso. O Lucas está aqui com a gente, né, Lucas? Eu não sei se a Juscelane já conseguiu os links, se vai apresentar ou se a gente vai aguardar o Lucas. Olha, o Lucas está falando aqui que está com a conexão muito intermitente. Juscelane, ele disponibilizou o link. Eu posso compartilhar o link aqui e passar o vídeo. Vou fazer isso então, tá? Nem sempre, né, essa questão do online é viável. Eu vou compartilhar aqui com vocês.
todos. Eu sou Lucas Baencio, eu sou parte do Instituto Copiar de Administração, estou cursando doutorado lá em Administração de Empresas. E é um prazer estar aqui para discutir um tema tão importante, que é a inclusão, ou melhor ainda, a exclusão, né, de pessoas com deficiência nas organizações. Embora o Brasil tenha uma das legislações mais, teoricamente, abrangentes para poder garantir direitos e a igualdade no mercado de trabalho, ainda observamos um cenário de forte exclusão. Então, nesse contexto, o nosso estudo busca Só um minuto. entender como questões éticas. Boa tarde a todos, eu sou Lucas Baencio, eu sou parte do Instituto Copiar de Administração, estou cursando doutorado lá em Administração de Empresas. E é um prazer estar aqui para discutir um tema tão importante, que é a inclusão, ou melhor ainda, a exclusão, né, de pessoas com deficiência nas organizações. Embora o Brasil tenha uma das legislações mais, teoricamente, abrangentes para poder garantir direitos e a igualdade no mercado de trabalho, ainda observamos um cenário de forte exclusão. Então, nesse contexto, o nosso estudo busca entender como questões éticas e culturais, né, no âmbito das organizações, contribuem para perpetuar essa exclusão dos PCDs. Esse artigo explora, então, a relação entre a ética empresarial e a marginalização de PCDs, especialmente quando analisamos a discrepância entre o discurso inclusivo e as práticas de exclusão. Então, como questões de pesquisa e objetivo, né, para conduzir o estudo, nós focamos em algumas perguntas-chave. A primeira delas foi: quais são os principais fatores que levam à exclusão de PCDs nas organizações? A segunda: como esses fatores se relacionam com a ética empresarial? E, por fim, quais ações as organizações podem adotar para promover uma inclusão real e efetiva dos PCDs? Então, com base nessas perguntas, o objetivo principal do nosso estudo foi explorar como a ética empresarial impacta a experiência de inclusão de PCDs. Na parte de revisão de literatura, né, a gente fez um estudo indutivo, mas conforme as evidências iam surgindo, a gente foi, obviamente, recorrendo à literatura para poder explicar os fenômenos que iam surgindo das evidências. Então, no arcabouço teórico, a gente tratou a ética empresarial e das políticas de inclusão para PCDs. A ética empresarial, como entendemos, envolve responsabilidade social, transparência e respeito aos direitos dos trabalhadores. No entanto, mesmo com legislações que incentivam a inclusão, a gente observou que muitas empresas ainda veem os PCDs apenas como uma obrigação de cota, né, em preencher aquele número obrigatório por lei, e não como profissionais que podem realmente agregar valor real ao ambiente de trabalho. E, então, a gente encontrou estudos recentes que indicam que, quando implementadas corretamente, as práticas inclusivas trazem ganhos para a empresa, como inovação e melhor desempenho organizacional. Como método, né, o nosso estudo segue uma abordagem qualitativa e indutiva, tá? E a gente escolheu, a razão dessa escolha foi o interesse em explorar as experiências vividas de forma mais aberta, né? Sem partir de hipóteses rígidas, né? Ou de construtos já elaborados. O modelo indutivo permitiu que os dados coletados nas entrevistas direcionassem a análise, dando voz aos próprios participantes para poder destacar o que realmente importa para eles. E para isso, a gente conduziu 25 entrevistas em profundidade com PCDs de diferentes contextos organizacionais. Cada entrevista foi uma oportunidade de entender, de forma rica e detalhada, as vivências deles. Por meio do método indutivo, podemos identificar padrões emergentes diretamente das falas dos participantes, sem nos limitar, então, né, a esses pressupostos pré-definidos. A gente verificou, né, no decorrer da análise, que a teoria de dois fatores de Bulgarella servia muito, se encaixava muito bem para a explicação, né, e aprofundar a análise ao diferenciar as características de cultura ética de uma cultura antiética dentro das organizações. Então, a gente chegou numa adaptação desse referencial teórico para explicar as vivências dos PCDs entrevistados.
Então, vamos agora aos resultados, né? A nossa análise revelou 5 dimensões de cultura organizacional, de cultura antiética, né? Que contribuem para a exclusão dos PCDs. Então, eu vou começar a apresentar uma a uma agora, tá? Primeiro, a gente tem a injustiça organizacional. Muitos entrevistados relataram que, embora trabalhem nas mesmas condições que seus colegas, são frequentemente excluídos de oportunidade de promoção ou de treinamento. Por exemplo, Genivaldo, um dos participantes, declarou que eu logo percebi que nunca serei um gestor porque sou cego. Esse depoimento ilustra como a falta de oportunidade pode gerar um sentimento de exclusão, reforçando barreiras invisíveis dentro das firmas. A segunda dimensão é a prática gerencial abusiva. Alguns gestores, ao invés de apoiar, contribuem para o capacitismo dentro da organização. Uma entrevistada, Alice, que é autista, relatou que seu chefe exigia que ela fosse mais dinâmica, ignorando as necessidades que sua condição traz. Esse tipo de comportamento abusivo reforça o estigma e dificulta a inclusão. Em terceiro lugar, identificamos a dimensão do comportamento egoísta. Nessa dimensão, está muito ligada à priorização do interesse próprio em detrimento do bem-estar coletivo. Helena, que usa uma prótese, mencionou como era ridicularizada pelos colegas por precisar sentar-se em momentos específicos do dia. Ela ouvia frases como: nós também somos PCDs, também queremos regalias. Isso reflete uma falta de solidariedade e de cooperação dentro da equipe. A quarta dimensão é a falta de consciência. Muitos entrevistados mencionaram que seus colegas ou gestores simplesmente não compreendem suas necessidades, ou ainda pior, desconsideram suas capacidades. João, que é cadeirante, contou que já teve corridas recusadas em aplicativos de transporte. Outro exemplo é o relato de Anitta, que é surda e foi desencorajada por uma professora a seguir na carreira de psicóloga. Essas atitudes e situações demonstram como a falta de consciência e empatia é uma barreira que vai além das políticas organizacionais. E, finalmente, a gente tem a cultura de retaliação. Em ambientes onde a denúncia de práticas antiéticas é desencorajada, a tendência é que situações de assédio e discriminação se perpetuem. Mariana, por exemplo, relatou que, ao tentar denunciar um caso de discriminação, a gestão simplesmente ignorou a sua denúncia. Isso faz com que os PCDs sintam-se silenciados e com medo de expor suas experiências, por medo, então, de receber represálias. Então, os resultados da pesquisa indicam que a inclusão de PCDs vai muito além de cumprir cotas. É fundamental considerar PCDs como contribuintes ativos e valiosos para o ambiente de trabalho. Isso exige que as empresas realizem treinamentos de conscientização para os gestores e funcionários, e que promovam uma cultura de respeito e criem políticas de inclusão que sejam verdadeiramente eficazes. Além disso, a pesquisa sugere a importância de criar ambientes colaborativos e seguros para os PCDs, onde eles possam realmente exercer suas habilidades sem restrições. Como recomendação, a gente traz que as organizações implementem comitês de acessibilidade e melhorem suas estruturas físicas e tecnológicas para poder atender às necessidades de todos os tipos de deficiência. Para encerrar, a gente gostaria de reforçar que o nosso estudo traz uma contribuição importante para o debate sobre inclusão e ética no ambiente de trabalho. Embora a gente tenha leis, né, que visem proteger os direitos dos PCDs, a implementação real dessas políticas precisa ser reforçada. A verdadeira inclusão só será alcançada quando a cultura ética for realizada nas práticas organizacionais, permitindo que todos tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento e de reconhecimento. Então, eu agradeço, né, finalizo agradecendo a oportunidade de compartilhar nosso trabalho com vocês hoje. Eu espero que esses resultados inspirem discussões e mudanças nas organizações, para que a gente possa construir um mercado de trabalho mais inclusivo e ético. Muito obrigado. Muito bom, Lucas. Vou deixar meus comentários para o final e vou chamar o próximo trabalho, que é o Sentido do Sucesso Construído pela Forbes Mulher, da Stephanie Martins Miranda e da Cristiana Trindade Ituaçu. Boa tarde, gente. Acabou que deu tudo certo, a Esté tá ali, ó, a carinha dela, no aeroporto, mas está com a conexão um pouco instável, falou que tem barulho atrás dela e tal, então a gente achou mais conveniente passar o vídeo, mas ela tá aí depois, vai participar da discussão da gente. Queria só apresentar o trabalho explicando que ele vem do TCC dela, da graduação. Ele foi aprovado no
no semiárido do ano passado, mas na data da apresentação ela estava fora do Brasil e teve complicações para apresentar, então eu entrei em contato com a organização, ela tinha inclusive sido encaminhada para Fast Track, o trabalho dela, aí a gente precisou abrir mão de apresentar para poder assim, fazer com que ela tivesse essa oportunidade de vivenciar um congresso, né, assim, o primeiro na vida dela. Então, os dados foram coletados em 22, ela fechou em 23 e vai apresentar agora para a gente em 24. A Rejane ou a Giselane colocam o vídeo para a gente? Como que funciona? Tá Você mutado. está com o link aberto, Juscelane? Eu botei ele aí no chat para ver se ajuda. Então, eu posso abrir aqui, se ele está no chat. Eu já estava buscando o link aqui, mas está no chat. Tá aqui. Eu vou abrir aqui agora. Tá, obrigada. Olá, boa tarde. O artigo tem como título O Sentido do Sucesso Construído pela Forbes Mulher e possui como autoras eu, Stephanie Miranda, e a professora doutora Cristiane Toaçu da UFMG. Dentro da literatura, o sentido do sucesso por muito tempo esteve atrelado à obtenção de status, poder, riqueza, prestígio. Porém, existem autores que defendem a compreensão do termo como relativo e individual, o que sugere a existência de sucessos diferentes. Essa diferença, ela é inclusive vista entre os gêneros, porque homens e mulheres possuem percepções e ambições distintas. Isso é muito reforçado pelo desequilíbrio entre gêneros, ou gender gap, sobre principalmente acesso à oportunidade e poder que tradicionalmente os homens dominam. Isso fica ainda mais crítico ao notar que o Brasil é um dos países que mais possui desequilíbrio entre gêneros. Então, diante disso, vimos a necessidade de ampliar a noção de sucesso e ainda considerar os interesses das mulheres. No Instagram, a Forbes Mulher apresenta o fascinante universo das mulheres que estão deixando sua marca no mundo. O fato da revista Forbes, que é renomada mundialmente, ter uma página exclusiva para mulheres, reforça que elas possuem interesses, necessidades e expectativas distintas às dos homens. Sobre a plataforma, um fato curioso é que o Brasil é um dos 3 países do mundo com mais usuários no Instagram, sendo 60% público feminino. Então, considerando que as redes sociais possuem influência sobre os indivíduos, e aqui vimos que são, em sua maioria, mulheres, e que essas influências podem se referir ao conceito de sucesso, o objetivo da pesquisa é identificar qual o sentido do sucesso construído pela Forbes Mulher no Instagram. Nosso referencial se baseou no conceito de sucesso, principalmente nas diferenças entre o sentido para homens e mulheres na literatura, e também falamos sobre mídia social, especialmente o Instagram, e a forma que a mídia afeta como nos relacionamos conosco, com os outros e também com o mundo. A pesquisa é qualitativa e descritiva. A escolha de analisar a Forbes Mulher partiu do fato da revista ter tradicionalmente um foco em casos de sucesso e também do perfil ter quase 1 milhão de seguidores. A coleta de dados consistiu em posts do Instagram Forbes Mulher, publicada entre maio e setembro de 2022, e a seleção considerou a postagem não ser vídeo e ter pelo menos uma mulher na imagem. E aí, com isso, chegamos no número arbitrário de 100 posts a serem analisados. Para essa análise de conteúdo, optamos por categorizar em 5 temas: características físicas, psicológicas, posição na organização, resultados do sucesso e meios para atingi-lo. Cada categoria também apresenta subcategorias que foram adaptadas ao longo da pesquisa e vão aparecer mais adiante. Aqui temos um recorte da planilha criada, com os posts e as legendas, para serem analisadas individualmente dentro das 5 categorias. Sobre análise, é válido ressaltar que um post pode ter mais de uma imagem, então os totais não necessariamente se limitam ao número 100.
No caso, há um total de 119 mulheres nesses 100 posts analisados. Sobre as características físicas, foram analisados cabelo, pele, corpo, roupa e idade aparente. Pouco nos surpreendeu em perceber que a imagem da mulher de sucesso é a de alguém branca, de cabelos lisos, magra, jovem e bem vestida. A classificação em características psicológicas considera impressões sobre personalidade, aptidões e o perfil, assim também como possíveis aspectos negativos que ela possa ter. A maioria dos posts analisados apresenta como mulheres de sucesso as empreendedoras e ambiciosas. Também observamos que a partir da terceira subcategoria, que é pioneirismo, o número de menções e, consequentemente, de mulheres é drasticamente menor. Quanto à posição da bem-sucedida nas organizações, também não teve surpresa em notar que aproximadamente 80% delas ocupam o topo. Mesmo as duas, identificadas em média posição, se encontram em cargos de prestígio e em grandes empresas do mercado. A gente observa também que nenhuma delas ocupa cargos de baixa hierarquia. Outra observação é que 10 posts se referiam a artista que, apesar de algumas delas empreenderem, a postagem enfatiza o sucesso em outras áreas, como a música, o esporte e a arte. Como resultados do sucesso, se destaca ser dona, sócia ou ocupar cargos, passar por ascensão profissional e ainda ter prestígio e reconhecimento. Sororidade e impacto positivo também aparecem aqui, apesar de menos frequente, mas o espantoso mesmo foi não ter identificado nenhuma menção, seja direta ou indireta, a resultados negativos do sucesso. Sobre meio, rotas e prescrições, percebemos que empreender, ter coragem e persistência foram os principais identificados, assim como ter experiência, inquietações pessoais e forte presença na mídia ou no mercado. Foi possível concluir, então, a partir das categorias e das análises, que para a Forbes mulher, a bem-sucedida é branca, magra, jovem, empreende, ela é ambiciosa, corajosa e persistente. Além de estar no topo da organização, ela é aquela mulher de referência que possui prestígio, status, poder e riqueza. Ela se preocupa com a transformação social, mesmo que em menor proporção. Por fim, não apresenta nenhum resultado negativo por ter sucesso. O estudo, assim, ele evidencia um perfil restrito, pouco diverso e inclusivo de mulheres que alcançam sucesso. Os resultados mostram que o sucesso feminino parece apoiado em majoritariamente mulheres privilegiadas econômica e socialmente e que, a partir de ambição e persistência, atingiram o pódio. Uma outra questão é que o perfil observado não é necessariamente um reflexo direto do mercado ou principalmente da população brasileira. Enquanto na literatura as mulheres interpretam o sucesso pela perspectiva subjetiva, os resultados da nossa pesquisa destacam a predominância da objetiva e masculina. O que mais difere mesmo entre os gêneros é essa preocupação em gerar impacto social positivo, que também se vê presente nos nossos resultados. Então, a gente conclui que o sentido do sucesso feminino construído e disseminado pela Forbes Mulher pouco se difere do sucesso tradicional da literatura, que é objetivo, materialista e ligado a características tradicionalmente relacionadas ao universo masculino, como a ousadia, a ambição e a disposição de correr riscos. Então, apesar da literatura mostrar que nós, mulheres, temos visões diferentes das dos homens, a Forbes Mulher, lamentavelmente, reforça outros valores e visões. No entanto, considerando a nossa perspectiva interpretativa e construcionista, ainda acreditamos que seja possível resignificar o sucesso, principalmente o de mulheres, apesar da revista não estar nessa direção ainda. Aqui estão as principais referências utilizadas e obrigada pela atenção. Muito obrigada, parabéns pelo seu vídeo, Stephanie. Eu entendo, inclusive, por que o seu artigo foi indicado a Fast Track. Muito bom trabalho, principalmente considerando se tratar de um trabalho de TCC, né? Meus parabéns, excelente.
Vou falar mais um pouquinho Muito depois obrigada. sobre ele. Parabéns Tá a ótimo. Cristina também pela orientação, muito bacana. Fiquei curiosa com algumas coisas, a gente fala mais um pouquinho depois. Eu não sei se a Juscelane quer fazer algum comentário, Juscelane. Nossa, eu tenho inúmeros comentários, mas como você, eu vou esperar pelo fim. Mas eu estou encantada já. Por todos os trabalhos, foram muito interessantes, na verdade. Bom, Elucidativos. a gente já chegou no fim, né? Todos os trabalhos já foram apresentados. Então, eu vou começar a fazer aqui algumas ponderações, não ponderações, porque, na verdade, a gente é professor, parece que a gente está sempre em banca analisando, avaliando o trabalho. É esse o papel, né? Num encontro, num congresso, na verdade, é um debate. E a ideia aqui é fazer questões para fomentar o debate. Então, eu vou começar aqui com o trabalho do Américo, né, e do Roberto, né, sobre a contribuição dos princípios da ética das virtudes na gestão de diversidade. Eu achei bem interessante vocês trazerem esse é um tratado filosófico, né, de Aristóteles para analisar a questão da gestão da diversidade. E eu fiquei curiosa para saber se esse trabalho, por acaso, seria o trabalho que o Roberto vai desenvolver na dissertação dele, é o trabalho de pesquisa dele. Oi, desculpa, ouvi sim. É assim, a gente. O que que a gente está trabalhando com essa temática, só que aí a gente. É assim, a gente está com o objetivo de setorizar um pouco mais e tentar olhar um setor específico, né, para tentar não ser muito generalista. E aí a gente está tentando, a gente está analisando o setor bancário, né, como que essa ética das virtudes poderia estar contribuindo para a gestão da diversidade organizacional dentro do setor bancário, né, tentando fazer algumas análises documentais e tentar chegar em algumas conclusões. Mas essa temática, sim. A minha pergunta, Roberto, o que levantou essa minha questão é o fato de você mencionar a importância da relação entre a gestão, as políticas de gestão de diversidade e o código de ética. E aí eu fiquei curiosa de saber se você tinha analisado alguns códigos de ética para constatar a importância dessa articulação, porque, de fato, a gestão da diversidade ela tem que estar presente, ela tem que estar refletida nos códigos de ética, né? E aí eu fiquei pensando, óbvio, o seu trabalho é um ensaio teórico, né? Um trabalho que ainda está iniciando, então a gente considera que tudo que a gente for discutir aqui talvez possa ser, de fato, contribuições para vocês pensarem mais tarde, no caso da pesquisa empírica. Mas talvez você nem precise, efetivamente, eu não sei como vocês estão pensando em fazer essa pesquisa, mas analisar esse reflexo da gestão da diversidade nos códigos de ética e tentar entender se eles efetivamente são aplicáveis, porque a questão é a distância entre o discurso e a prática da gestão da diversidade, Sim. porque não é simples implementar uma política de diversidade, né? E aí eu achei muito interessante porque a gente vê isso claramente, a relação dessa, o exemplo, a exemplificação dessa dificuldade no trabalho do Lucas sobre os PCDs, né? Porque, efetivamente, não basta apenas contratar e manter um discurso de que há diversidade, que a empresa promove a diversidade, sem que haja uma preparação do coletivo dos trabalhadores, do coletivo de funcionários, para, de fato, exercer essa diversidade. Né? Então, e isso se aplica tanto à contratação de PCDs, quanto à contratação de pessoas negras, quanto à contratação de pessoas LGBTQIAPN+, quanto à contratação de, por exemplo, as pessoas mais velhas. Tenho uma aluna minha que está estudando a gestão da diversidade aplicada ao envelhecimento, que é uma realidade crescente no Brasil e vai se tornar cada vez mais acentuada nos próximos anos. Então, será que a contratação de idosos também não se encaixaria numa política de diversidade? Sim. Porém,
uma empresa que segue um código de ética que efetivamente reflita os valores da empresa, ela tem que incluir obrigatoriamente nesse código os seus padrões, as suas políticas de gestão. Ele tem que refletir a política de gestão da diversidade da empresa. Inclusive, coibindo a prática de comportamentos abusivos, né? A prática de comportamentos preconceituosos, enfim, que são comportamentos recorrentes quando a gente está presente numa organização ou a gente vê empresas que não praticam efetivamente a política de diversidade. Então, eu queria saber como é que você está pensando isso no seu trabalho futuramente. Você pretende analisar apenas os códigos ou você vai pesquisar as empresas, os indivíduos, perceber como eles exercem essa política no dia a dia do trabalho? Então, primeiramente, a gente está pensando em avaliar os códigos e também, né, toda a política de gestão de diversidade, os sites dessas empresas, o que está ali presente. Nesse primeiro momento, né, a gente tinha até pensado em tentar entrevistar algumas pessoas, mas por conta de alguns prazos, né, então a gente resolveu ir para fazer uma revisão integrativa, fazer uma análise documental, mas tentar, mas futuramente, com certeza, ir para uma entrevista, porque aí acho que consolida melhor, né, esse Sim, entendimento. A princípio seria esse nosso pensamento de agora. sim. Complementando, assim, inicialmente a gente tinha um pensamento mais amplo, mas não entendeu-se conveniente não fazer dessa forma. Então, tomamos o passo de analisar não só o código de ética, mas até os próprios relatórios de sustentabilidade, os relatórios do ESG, que inclui, né, essa noção da diversidade, procurar fazer isso aí. Chegamos até a relutar um pouco durante um certo tempo, mas depois voltamos a esse ponto, né? O que pode, eventualmente, a gente pensar em ver também, mas aí é muito questão de oportunidade. Por contatos que eu tenho, talvez se houver algum fórum, né, numa dessas, de alguma empresa, alguma coisa significativa nisso aí, talvez pensarmos em entrar, mas isso aí não é ainda fechado. O que a gente, pelo menos, pensa em fechar é isso, né? Você trabalhar com o que é já existente e procurar verificar essa eventual distância de discurso e prática, porque tratando-se de um tema como sabedoria prática, né, dentro do conceito aristotélico, assim, diretamente vai ser muito difícil achar, tá? Porque a gente vai ter que fazer, provavelmente, isso foi até um dos motivos que a gente relutou um pouco de empreender isso, mas é de poder fazer, olhar os códigos, olhar os relatórios pela lente da Frônices, pela lente da sabedoria prática. O que ele poderia oportunizar às empresas em considerar esses aspectos por conta da gestão na gestão da diversidade. Porque há quer dizer, o que estaria por trás, né? Quais são os conceitos, quais são os pressupostos éticos por trás disso? É uma ética deontológica, é uma ética mais kantiana, ou a gente está introduzindo mais uma ética das virtudes, ou poderia ser uma ética utilitarista, né? Então, fazer esse tipo, ou escolhendo, no caso, porque até tema do grupo de pesquisa que eu coordeno e tudo mais, então, a gente observou como o Roberto já queria fazer o estudo sobre gestão da diversidade, está integrando bem. Como é que a gente tem um olhar de sabedoria prática com relação a esses documentos? O que eles dizem? O que eles podem oportunizar de reflexões, né? Então, ele está nesse campo, ele está dentro de alguns meses, ele deve qualificar, né? Fazer a qualificação, e aí depois, já tendo algumas conclusões mais efetivas na sua defesa, aproximadamente no final do primeiro trimestre do ano que vem, se tudo correr bem. América, eu acho que esse aporte filosófico é a grande contribuição da dissertação dele, viu? Uhum. Sim. Sim. Eu tenho um comentário que, na verdade, eu achei a visão que vocês apresentaram bastante otimista, né? Porque, apesar de eu estar com todas as minhas vontades assim associadas à academia, eu ainda tenho uma conexão muito forte com a indústria.
e infelizmente eu vejo isso tão longe. Primeiro porque eu não chamaria nem de código de ética. Talvez, no melhor das situações, hoje as empresas elas têm códigos de conduta, e esses códigos de conduta estão associados a alguns elementos aí de respeito à legislação e a alguns parâmetros sociais que agora começam a ser discutidos, como, por exemplo, a inserção de uma comunidade que sempre foi excluída. A gente está falando de assuntos como, por exemplo, os PCDs, a idade, a mulher, e é muito triste porque a gente vê que uma comunidade que sempre existiu, e eu não sei se seria correto dizer comunidade, né? Porque são pessoas como todos nós e sempre estiveram colocados à margem e continuam à margem, né? E aí eu até ia perguntar na verdade, para o Roberto, você em algum momento fala que essas empresas elas vão chegar a um período de maturidade. E eu queria saber de você também do Américo, né? Se vocês acreditam que isso vai chegar, quando vai chegar, e o que seria o primeiro passo para a gente ter esse processo de equidade. Antes do Américo e o Roberto responderem, Juscelane, vou te pedir um tempinho, porque a Cristiane quer fazer também uma sugestão e um comentário. Vou abrir para ela, que aí depois fecha com o comentário deles. Pode ser? Claro, por favor. Coisa rápida, obrigada, Rejane. O primeiro é até, assim, mirando o seu trabalho. Eu gostei muito de todos os trabalhos, queria aproveitar e parabenizar todo mundo aqui presente, mas fiquei pensando no caso do seu, assim, que podia dar um samba bom. Assim, isso na hipótese de esse trabalho depois, né, ser continuado de alguma maneira, mas conversar com ex-casais, sabe? Porque, assim, a sua conclusão foi linda, foi, assim, foi bonito, pô, que legal, a Covid, né, assim, fazendo todo mundo rever os seus papéis e os casais, né, assim, os maridos em especial mais participativos, etc. Mas tem uma leva de gente aí que o efeito foi o contrário, que não rolou nenhuma troca né, assim, essa divisão permaneceu a mesma ou piorou, porque caiu tudo nas costas da gente, que hoje sequer são casados, mas também em função disso que aconteceu. As estatísticas mostram, né, que o índice de divórcio cresceu e tal. Então, falar com esses casais para entender isso poderia dar um resultado talvez bem diferente do que se encontrou. E aí enriquecesse um pouco, né, assim, com mais uma perspectiva pesquisa, só uma ideia, tá? Eu vou falar. Tem mais coisa? E Porque mais eu ia... uma, Pode... mas enfim, como você preferir. Não, também sobre o meu trabalho ou é sobre o Não, aí trabalho? é para o próximo, para o outro. Então, deixa eu te responder rapidamente, que é interessante você ter falado isso, porque, como eu falei, eu tinha um trabalho anterior que era com casais também, antes da pandemia. E uma das conclusões desse trabalho, que eu achei, inclusive, foi uma das principais constatações a que a tese chegou, era de que surgia uma nova paternidade, que era exatamente esse grupo de homens, pais, que estavam se envolvendo mais com ou que se preocupavam mais com o cuidado dos filhos. Tanto na pesquisa da pandemia quanto na pesquisa anterior à pandemia, nós entrevistamos homens que estavam mais envolvidos com o cuidado dos filhos do que as próprias esposas. E essa aluna de doutorado, ela, enfim, voltou agora com uma proposta de pós-doutorado, e é recente, e a proposta dela é exatamente estudar as mães solo, porque ela observou que, dentre os casais que ela pesquisou naquele período, vários se separaram durante a pandemia. Uhum. É o que eu imaginei. E aí não é a aluna, não são os casais dessa pesquisa que eu apresentei, são os casais da pesquisa anterior. Sim. E aí, inclusive, essa semana a gente ficou discutindo essa constatação da nova paternidade. Então, a gente percebe que, e até uma das coisas que a gente também sinaliza nessa pesquisa de hoje, embora a gente já observe uma evolução nessa divisão sexual do trabalho, né, nessa divisão do trabalho doméstico, não necessariamente na divisão sexual do trabalho, ainda é muito incipiente. O modelo tradicional ele é predominante. Então,
e é muito localizado em determinado tipo de casal, né? Em determinado modelo de casal, perfil de casal. São os casais de alta Nível de escolaridade, instrução. classe média, né? E não se configura em outras modalidades. Tá? Então, é muito importante realmente essa sua sinalização, porque a gente já está começando a observar isso. Muito Volta no obrigada. outro SEMEAD para trazer essa pesquisa para a gente ver. Exatamente, Eu vou assistir. Tá, joia, obrigada. E uma outra colocação que eu queria fazer, na verdade, assim, queria saber, né, a visão do, eu esqueci o nome, desculpa, do trabalho sobre Américo e PCDs. Roberto. Não, o outro, que fez a entrevista com os 25 PCDs. Do Ah, Lucas. Do Lucas. Lucas, desculpa, Lucas. Então, a minha curiosidade é porque eu vou orientar agora um outro TCC de um aluno gago, e também falando sobre essa questão de inclusão, exclusão, de preconceitos, de discriminação, mas a gagueira não é considerada um distúrbio que classifica a pessoa como um PCD, embora ele sofra, pelo que ele me reporta, tudo o que os demais PCDs, assim, que os PCDs, oficialmente PCDs, mencionam. E aí eu fico pensando assim, que loucura, né? Porque essas pessoas não conseguem enxergar necessidades especiais em alguém que tem uma prótese que precisa sentar diferente, né? Assim, e ainda fala que é uma regalia, se eu bem me lembro pela apresentação e tal. A gagueira vai ser o mimimi dos mimimis, entende? Qual que é a sua visão sobre isso, assim? Depois do trabalho, você ficou mais esperançoso ou mais desesperançoso? Porque eu não sei, sinceramente, quando eu começo a estudar essas coisas, assim, e o aluno é um aluno tão bom, e a gente começa a perceber como que a gente mesmo reproduz, por exemplo, pelo fato de ele ser gago, eu, né, como professora, quando ele foi meu aluno, antes de eu o conhecer melhor, de alguma forma eu evitava dar a palavra para ele, porque eu achava que eu ia expor ele e que ia ser constrangedor para ele, o povo podia, sabe, meio que protegendo, uma coisa assim. Na verdade, o menino fala que é um espetáculo, ele é uma cabeça sensacional, um cara assim, diferenciado, e que eu mesma que estudo essas coisas estava lá tratando diferente do jeito errado, entendeu? Aí na hora que eu vejo isso, eu falo, Senhor, como é que a gente muda isso, entendeu? Queria ver sua opinião, assim, sobre esse caso do meu aluno, assim, o que você teria para me falar? Estou começando a estudar isso, mas sem essa questão, né, assim, esse viés do PCD, mas com a mesma pegada de inclusão e exclusão. Tudo bom? Tudo bom, Cristiano? Eu Ô, desculpa que eu... Lucas, me desculpa, só para a questão aqui de organização, vamos deixar o Roberto Aham. responder a Juscelane, aí depois a gente passa para o seu trabalho. Melhor, né? Para ir pela ordem. Desculpa. Ah, tudo bem, não, sem problema. Sem problema. Obrigado. Professor Américo, eu vou falar aqui, mas aí Complementa, tudo bem. complemento. Peço sua ajuda aí, que com certeza você vai trazer bastante coisa legal também. Juscelane, assim, do que eu lembro, tá, da sua pergunta, que foi bem interessante, mas como a gente já. Eu acabei ah, não eu anotando. posso, Eu acabei eu não posso anotando, repetir se acabei quiser. não anotando, então. Eu lembro assim, no final você perguntou, né, se a gente está mais otimista, não era isso? Eu achei, na verdade, eu achei o seu trabalho muito otimista diante da realidade que eu percebo nas organizações, pelo Sim. menos na minha região. E aí, no teu trabalho e na tua apresentação, você fala um pouco sobre o fato de que é possível chegar a essa maturidade de comportamento, de ética e tudo mais dentro das organizações. A minha pergunta é: vai chegar mesmo? Aliás, são três perguntas, né? Vai chegar mesmo? Quanto tempo levaria? E qual seria o primeiro passo para a gente ir para esse lugar? Bom, eu vou começar com a última, tá? Que eu acho que dentro da base teórica, né, incipiente que eu tenho hoje, mas que eu já consigo pelo menos pensar alguma coisa. Uhum. Até recentemente a gente estava fazendo um curso, na verdade, o professor Américo estava ministrando um curso sobre liderança humanizada, né? E dentro desse curso de liderança humanizada, a gente falou sobre a liderança inclusiva, que, de certa forma, se relaciona com esse trabalho. E dentro desse tema, né, a gente pode entender que a liderança humanizada, inclusiva, ela é aquela coisa que, assim, uma andorinha faz verão,
né? A gente aprendeu que não, né? Mas não, na questão da diversidade e inclusão, eu penso dessa forma: você sendo líder de um setor, de um departamento, de duas, de três, de quatro pessoas, se você começar a fazer a diferença, é lógico que pode ser uma visão utópica, mas a, trazer a visão aristotélica da ética das virtudes, sabedoria prática, é nesse sentido, de olhar para as pessoas. Embora a gestão, ou, a gestão, né, da diversidade seja uma incumbência da empresa, né, esse trabalho a gente vai tentar olhar também, embora, mesmo não sendo ainda um trabalho empírico, mas sim olhar para a pessoa, para o individual, ver como que, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que assim, se cada um, né, de fato pensar, até mesmo como a professora Cristiana acabou de falar, né? Eu achei bem interessante a fala dela, né? O tempo todo, eu acredito que nós mesmos temos que estar nos policiando, né? Porque às vezes a gente acaba tendo pensamentos, um olhar que às vezes não reflete o que a gente pensa, mas assim, a gente tem tantas construções sociais no nosso ser, então pode ser uma utopia, mas é tentar pensar no melhor, né? Mas eu entendi seu ponto, realmente é desafiador, né? A gente pensar nessa realidade, mas eu entendi seu ponto, sim. Muito Eu, obrigada. só complementando, Zé, eu acho que o principal o Roberto colocou, né? Eu também, eu hoje, dedicação à minha academia, mas já tive experiência de 35 anos em ambiente corporativo. E, de fato, essas questões levantadas, elas são, ainda está engatinhando muito, sem contar também uma visão, de certa forma, de querer ficar bem na fita, né? A maioria das empresas gosta de ficar bem na fita, não necessariamente mostrar o que efetivamente está sendo feito. Mas isso até levou a gente, de alguma maneira, a pensar no tema. Esse texto é um ensaio, é um primeiro ensaio, e ele ainda traduz muito os primeiros pensamentos do Roberto, ainda numa fase bem inicial de projeto. Então, isso está sendo repensado, está sendo desenvolvido. Então, por um lado, a gente até, um pouco como eu falei há algum tempo, que essas perguntas eu não tenho, por fora, não tenho resposta. Se vai chegar, se não vai. Talvez a visão esteja ainda muito otimista, de fato, e que daí a questão que eu levantei de que o quanto que a gente, olhando os relatórios, os códigos, sob uma lente como essa que a gente está querendo colocar, uma lente da sabedoria prática, da ética, a gente pode chegar à conclusão, pois é, uma conclusão que talvez fosse a mais possível de se chegar, olha, por aí a gente não vai encontrar nada, ou pelo menos a gente está fundamentando que não há essa relação daqui a pouco. Mas isso pode ser, né? Pode ser isso, enquanto isso não estiver sendo feito diretamente, né? Nessa verificação documental, a gente pode estar atuando com preconceito, né? Então, Sim. com isso a gente pode. A própria questão que o Roberto levantou, quando há pouco tempo ele me levantou, olha, Américo, eu estava pensando em mudar, mas agora voltei e quero estudar o tema. Ou seja, vamos sim, vamos fazer, porque a gente não pode se deixar levar por uma visão que é muito alinhada com o que você está colocando, possivelmente uma visão mais não tão não otimista Mágico, a né? respeito disso. Mas, por que não tentar? Por que não olhar pelos olhos, até para confirmar isso, até fazer alguma coisa propositiva, né? E começar é, a fazer dar algumas evidências de que há alguns caminhos a serem construídos, mas que, obviamente, realmente, o caminho para se chegar até lá não vai ser fácil, porque há muitos outros interesses. Ou, pelo menos, para talvez revelar uma certa, se for por aí, né, nessa visão de faz de conta, uma visão até de hipocrisia das empresas, né? E eu acho que nesse sentido pode ser, não agora a gente não tem fundamentos para isso, mas mais para frente, quem sabe no próximo SEMEAD, a gente possa apresentar um trabalho em que isso seja desvelado, né? Seja desvelado ou numa visão hipócrita, ou então
Não, há esperança. A gente descobriu que tem algum ponto para se trabalhar, mas agora ainda é cedo, né? Senão a gente vai muito numa linha de senso comum que a gente tem, da visão corporativa e assim por diante. Mas foi ótimo. Acho que essa questão que você levantou, eu acho que é uma questão que está sempre presente no trabalho, né? E a gente tem que levantar isso para não traduzir uma visão otimista, uma visão romântica, uma visão excessivamente otimista, ou uma visão romântica, talvez fosse o mais adequado, né? Agradeço aí a pergunta. Bom, vou passar então para o meu comentário sobre o trabalho do Lucas, e aí ele pode responder tanto a pergunta da Cristiana quanto ao meu comentário, né, se ele achar pertinente. Rejane, Oi. só um comentário. Nós já Sim. estamos às 18h04. Nós começamos com 12 minutos de atraso, na verdade, então a gente já vai estender. Antes de qualquer outra coisa, vocês acreditam que a gente continue até o fim ou a gente respeita o horário e tudo mais? Eu acho que seria correto a gente continuar a comentar todos os trabalhos, ainda que a gente tentasse ser mais breve nas respostas, né? Tá, eu vou economizar, só vou fazer um pequeno comentário no do Lucas, tá bom? Para dar tempo dele responder o da Cristiana. Lucas, olha, parabéns pelo seu trabalho, é muito extenso, não sei se é um trabalho de tese ou dissertação, de tese eu acredito que não seja, porque você avançou muito aí na coleta de dados e, pelo que eu entendi, você ainda é doutorando, então não deve ser o seu trabalho de tese, mas independente disso, parabéns pelo trabalho, eu acho que você traz resultados muito robustos, né? Dados muito robustos. E aí, a minha única consideração, teria outras coisas aqui para comentar, mas eu vou sintetizar, é porque o teu trabalho fala sobre nunca serei gestor, porque sou cego, deixa eu até ver aqui o título inteiro, Cultura Antiética e Exclusão de PCDs nas Organizações. Só que você traz nos seus dados, pelo menos você trouxe um exemplo, eu não sei se é o único dos seus entrevistados, em que você fala de um motorista de Uber PCD. Eu entendo que a gente não possa falar, entendo no seu trabalho que que você não está abordando apenas PCDs nas organizações, porque você fala da rejeição que ele sofre entre os usuários da plataforma Uber. Então, eu entendo que é uma restrição ou uma questão da inserção dos PCDs na sociedade, inclusive fora das organizações. E aí, assim, se a gente pensar isso considerando políticas de ação afirmativa, inclusão de PCDs nas universidades públicas federais, a gente tem aí um manancial de exemplos que mostram que não bastam apenas as políticas afirmativas, assim como não basta apenas uma lei que obrigue as empresas a contratarem PCDs, tá? Então, eu não sei, eu realmente fiquei na dúvida se o correto seria afirmar, usando dados de pessoas que efetivamente não estão inseridas nas organizações, como é o caso do motorista de Uber, se o título é apropriado. É só essa minha questão. E aí você fica à vontade se você achar que tem que comentar ou não. Mas pode responder a pergunta da Cristiana. Lucas, eu não estou te ouvindo. Não sei se sou eu, se é uma questão da minha rede ou... Primeiro, eu peço desculpas pela sim. qualidade. A minha rede está muito ruim hoje aqui no Sudão, eu estou até no celular agora para ver se melhora, tá? Primeiro, queria pedir desculpas por esse problema técnico de internet. E respondendo primeiro a sua ponderação, não sei se ficou claro, mas talvez não tenha ficado claro no artigo até um ponto de melhoria, né? Mas esse episódio do Uber não foi um motorista de Uber, foi sim PCD que faz parte da pesquisada que essa questão. Talvez seja até um ponto para a gente melhorar no artigo e deixar isso mais claro, né? Porque talvez não tenha ficado claro mesmo, realmente.
E só respondendo seu outro comentário, esse artigo é resultado da tese do Leonardo, tá? E como eu faço parte da pesquisa do professor Marcelo, ele me convidou para poder ajudar, né, na transformação dessa tese no artigo. Então, por isso que eu faço parte também de autores, tá? E agora, respondendo a Cristiane, tô falando rápido para tentar ser breve, tá? Cristiane, realmente, o que a gente sentiu, né, ao ler as evidências, mas, assim, eu não fiz essa entrevista, quem fez foi o Leonardo, mas eu tive essas todas as discussões, é que essa questão é muito sutil, né? Claro que há casos que a pessoa toma uma atitude, talvez, tida como antiética de forma proposital ou deliberada, né? Mas tem muitos casos onde isso é muito sutil e às vezes o gestor está tentando proteger, né, o PCD e acaba, né, na verdade, não deixando esse PCD explorar o potencial dele. Então fica realmente essa reflexão, né? Até que ponto a gente que, né, somos pessoas bem intencionadas, podemos cometer alguma atitude antiética, mesmo que de forma totalmente inconsciente, não, e com tudo totalmente contrário a isso. Né? E é uma questão muito delicada mesmo a gente tentar achar esse equilíbrio entre proteger, né, perceber e talvez não deixar ele alcançar o seu potencial. E é isso, gente. Obrigado e desculpa novamente pelo problema aqui na internet. Muito obrigada, Lucas. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Bom, eu vou fazer aqui o meu comentário sobre o trabalho da Stephanie e da Cristiana. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Eu fiquei muito interessada em ver os desdobramentos desse artigo, Stephanie. Torço muito para que você se anime para fazer o mestrado e aprofunde o seu trabalho, porque eu fiquei realmente pensando sobre como um aporte, por exemplo, da literatura feminista te ajudaria não, talvez te desse referências para você aprofundar a sua análise dessas capas, porque esses padrões que você mesmo apresenta como inalcançáveis, eu achei muito interessante o uso desse termo, isso despertou em mim me lembrou uma autora feminista que, infelizmente, hoje ela tem umas posições meio controversas, mas é uma autora da segunda onda do feminismo, que é a Naomi Wolf, e que ela aborda a questão da ênfase na estética, na perseguição pela beleza inalcançável das mulheres, como um esforço do patriarcado em alienar a mulher das questões políticas que contribuem para a sua emancipação. E quando a gente pega esse esforço, primeiro de apagamento da feminilidade, que a gente enxerga nessas capas, essa aproximação com esse ideal que aproxima a mulher das características masculinas, né? Até na forma de se vestir. E, ao mesmo tempo, valorizando essas características femininas que perseguem o corpo perfeito, a magreza, o cabelo louro, né? O cabelo liso, todas essas características que a gente sabe que são socialmente, esteticamente valorizadas nas mulheres, a gente está vendo uma reprodução nesse estereótipo de negócios de mulher de sucesso do estereótipo que ela traz no mito da beleza. E em que medida reforçar esse estereótipo para as mulheres, né, através das capas de revista, da capa de uma revista como a Forbes, ou mesmo, eu acredito que se você fosse ver a Exame, ia acontecer a mesma coisa, né? É um padrão recorrente nas revistas de negócios. Em que medida reforçar esse estereótipo também não é uma forma de alienação das discussões de emancipação das mulheres que ocupam esses cargos? E emancipação, por exemplo, diz respeito ao direito da mulher poder ser feminina, exercer as suas características femininas, né? A questão que é muito associada à mulher, por exemplo, de não saber gerir as suas emoções, né? Não é não saber gerir as suas emoções. As mulheres abordam as emoções de formas diferentes, né? A própria emoção é uma forma de inteligência. O saber, o entendimento a partir da emoção. E isso tudo é relegado, é negligenciado e eventualmente até repudiado quando a gente fala de organizações
como características desejáveis das mulheres nas organizações. Então, talvez, assim, é uma questão que eu fiquei pensando, quanto esse padrão inalcançável, enquanto as mulheres estão correndo atrás desse padrão inalcançável para serem consideradas boas profissionais, né? Capazes de serem executivas. Recentemente a gente teve um CEO que falou, né, que jamais escolheria uma mulher como CEO, porque as mulheres engravidam, as mulheres choram, as mulheres são muito emotivas. Então, em que medida, ao buscar se assemelhar a esse padrão, elas não estão se distanciando daquilo que elas efetivamente podem fazer melhor? Né? E de buscar romper com esses obstáculos, né? Esse chamado teto de vidro, essas barreiras que são colocadas para as mulheres ascenderem nas empresas. Tá? Então, é uma sugestão que eu deixo para você. Espero que você continue com esse trabalho. Parabéns pelo trabalho. Muito sucesso para você com ele, tá? Obrigada, Regiane. Antes, Té, eu vou deixar você responder ou falar ou comentar, mas eu queria só fazer um comentário. Você deu uma ideia muito boa. Estou pensando aqui. Dá para pesar muito a mão, entendeu? Em cima disso. Pegar, por exemplo, Clarissa Pinkolas e falar, poxa, a intuição da gente está desprezada, a questão cíclica da gente está negligenciada, a emoção, como você falou, que é uma forma de inteligência, sim. Então, é como se as organizações estivessem perdendo esse patrimônio feminino que elas estão abafando, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho me aproximado muito dessa literatura feminista, até por conta de orientações, e eu não sei se vocês conhecem a Silvia Federici, né? Que é uma crítica do marxismo, é uma socióloga crítica do marxismo. Ela tem um livro chamado Caliban e a Bruxa, que ela fala exatamente dessa perseguição às mulheres, que, na verdade, é uma perseguição ao conhecimento feminino. Né? E ela usa ela analisa esse contexto histórico da caça às bruxas como um processo de caça, na verdade, a esse conhecimento, a esse poder que as mulheres exerciam sobre o seu próprio corpo, o controle da natalidade, né? As poções que elas conseguiam tratar algumas doenças, conseguiam evitar a gravidez, e o quanto foi útil para o capitalismo perseguir essas mulheres, primeiro, para doutrinar e domesticar o corpo feminino, orientar esse corpo para a família, para a procriação, para gerar os novos braços que vão atender ao capitalismo. E segundo, para determinar que o conhecimento é uma propriedade masculina. Então, quando a gente pensa nesse esforço que as mulheres têm que fazer, tanto tecnicamente, né, intelectualmente, para chegar a cargos de gestão, quanto fisicamente, porque você também tem que atender a um padrão que exige um esforço, que exige uma dedicação quase que inumana, né? Porque, além de tudo, ela é mulher, ela procria, né? Ela tem as suas características biológicas que são muito distintas das características masculinas e que impõem condições que dificultam determinados acessos, né? Determinadas condições às mulheres. Então, impor essas características de certa forma privar as mulheres de um processo de conscientização sobre o seu próprio lugar, de emancipação. Sim, muito legal. Adorei, obrigada. Sim. Né? Elaine, Minha você quer internet falar alguma está bem coisa? estável. Eu gostaria até de perguntar se eu posso fazer um comentário geral, assim, sobre tudo. Eu acho que você pode fazer até para dar não sei se você está encerrando ou se você vai fazer perguntas, enfim. Eu acho que eu particularmente li os trabalhos, eu os achei extraordinários, de verdade, né, enriquecedores. E é lógico, eles dão. Vocês também, como autores, vocês têm pouco espaço para botar muitas ideias. Então sempre vai faltar alguma coisa que alguém vai olhar e falar, mas, né? Foi uma escolha consciente para atender norma e uma série de coisas, e fizeram isso muito bem. Eu acho que é bacana. E aí, o que eu percebo, inclusive de todo esse discurso que a Regiane acabou de fazer,
Como eu comentei, um pouco mais pragmática. Inclusive, eu estou estudando essa questão de institucionalismo e a carreira, e como essa questão social ele interfere em como as empresas racionalizam o negócio, o que é adequado para plano de carreira, para ascensão, para liderança e para salário. Ontem a gente teve uma rodada de trabalhos também que foram incríveis e até queria sugerir, vocês deviam trocar contato e escrever um livro para a gente começar a, tipo assim, lecionar na graduação essa questão da exclusão que se tem dentro da sociedade brasileira e como isso afeta pontualmente gestão, comportamento, saúde mental, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de sociedade, porque é tudo um grande começo. Como o Américo, eu já ia chamar de professor Américo, comentou, nós temos uma situação que assim, é o grãozinho de areia para você começar a transformar a sociedade. Precisa de mais aprofundamento, mais discussão e mais disponibilidade, porque infelizmente eu vejo essa lapidação de conhecimento em núcleos muito pequenos, e você precisava meio que jogar para o mundo, né? Todo esse saber. Na verdade, acredito que o trabalho da Cristiana e da Stephanie, né? Incrível. Só que eu, particularmente, acho que o que a Forbes faz é um controle midiático sobre quem tem liberdade para ter sucesso. Então, por exemplo, sabe aquela história do pão e circo para o povo? Algumas mulheres têm permissão para fazer sucesso, e quando elas fazem sucesso, você meio que cala a boca de muitas outras que falam assim: nossa, mas eu talvez precisava dessas características, desse cenário de lugar e tudo mais, mas olha, tem mulher que faz sucesso, que bacana. E também tem uma questão muito forte de qual o segmento que é permitido para que as pessoas façam sucesso. Da mesma maneira, eu percebo esse lugar aí na questão da exclusão dos PCDs. Eu acho tão grave a maneira que as empresas atuam, na verdade, que eu não diria nem que é com o PCD ou com a comunidade LGBTQIAPN+, é com o trabalhador brasileiro. É tudo tão mais forte, você tinha que crescer, se tornar adulto, e aí começar a discutir coisas mais profundas, que me passa, e inclusive os estudos que vocês apresentaram, mostra muito essa questão de que a gente não tem maturidade gerencial, né? A gente, enquanto organização, a gente está engatilhando e a gente está com uma cultura totalmente de exploração ainda. Somos um feudo, infelizmente. Não tem uma outra definição. Eu gostaria profundamente assim de parabenizar todos vocês. Foram questões impressionantes. Inclusive, fiquei muito contente porque aprendi várias coisas que não sabia e outras reforçaram a necessidade de estudar elementos nos quais eu já tinha me debruçado. E é isso, gente. Muito obrigada. Além disso, gostaria de pedir desculpas, porque eu deveria ter dado maior suporte, mas tive tantos problemas técnicos que não consegui fazê-lo adequadamente. E agradecer a Rejane, que tomou isso para si e fez uma delicadeza assim, profunda, assim como vocês foram extremamente gentis aí compreendendo a situação. Foi um prazer, Gislaine. Que bom que deu tudo certo. Foi tudo bem. Foi tudo bem. Obrigada a todos. Obrigada, Cristiana, pelos comentários, pelas sugestões no trabalho. Parabéns aos autores e espero que a gente se encontre. É boa, Cristiana. Vamos fazer um print de tela. Gislaine, você pode fazer o print, né? Já fiz. Ah, ótimo! Ótimo, mas eu acho que a Cristiana quer um print ensaiado. De repente, ela quer fazer o print dela. Vamos fazer esse print agora. Eu sou péssima de fazer isso. Opa, ensina nós. Oi, Cristiana. Vamos lá, gente. 1, 2 e, né? 6.
Desculpa, Bom. gente, é porque eu, além de blogueira sênior, eu sou uma tecnossauro, então tenho algumas dificuldades, mas tudo bem. Valeu. Eu também, eu também. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Até a próxima. Foi um prazer, Tchau, pessoal. boa Até a noite. próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado, hein? Boa noite.